Muito bem, irmãos, boa noite a todos, uma alegria estarmos revendo os irmãos nesta noite, depois de uma semaninha de férias com a minha família, onde tivemos um tempo muito precioso. Deus cuidou de cada detalhe na nossa viagem, no nosso tempo ali. Eu agradeço a oração dos irmãos, pela nossa vida, pelo carinho que esta igreja tem tido comigo ao longo desses 20 anos. Muito obrigado. E estamos de volta, todo vapor, né? Cheios de Deus, ou seja, cheios de entusiasmo para continuar fazendo a obra do Senhor. Queridos irmãos, neste mês de março, é um mês onde o Espírito Santo de Deus tem falado ao nosso coração e nós temos compartilhado com os irmãos uma série de mensagens sobre o poder do Espírito Santo de Deus. E nesta noite, então, eu quero convidar você para a gente aprender um pouquinho mais, através da palavra de Deus, a conhecermos o poder deste Deus maravilhoso e buscarmos, vivenciarmos dia a dia no poder do Espírito Santo a nossa vida. Abram comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso de número 29. Mateus, capítulo 22, verso 29, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Diga para o teu irmão aí do lado: errais, porque não conheceis as Escrituras e tampouco o poder de Deus. Ó Deus, Tua palavra revelada está sendo anunciada. Eu quero Te louvar por esta rica oportunidade, onde em nosso país temos esta liberdade, por esta comunidade estarmos aqui nesta noite. Mas eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, a fim de conhecermos e desfrutarmos ainda mais do poder do Teu Santo Espírito que habita em nós. Eu oro assim, Pai, e agradeço o Senhor no precioso nome de Jesus, e todos digam amém. Jesus estava aqui depois de contar mais uma das suas parábolas, as parábolas das bodas, e estava dialogando com dois grupos de líderes judaicos. Jesus estava falando com os fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos ortodoxos, legalistas. É aquele grupo em que Jesus, certa feita, se dirigiu a eles e disse: hipócritas, fariseus, vocês são como sepulcros caiados. Estão me impedindo do que as pessoas me conheçam, se entregam e sejam salvas, conheçam a verdade. E Jesus também estava falando com outro grupo de líderes judeus, os saduceus. Os saduceus eram um grupo de religiosos que tinha o privilégio de estar ali na liderança, porque eles eram aristocratas, eles estavam ali porque tinham muita influência política com o poder romano, eram líderes que também tinham uma certa condição financeira, então eles exerciam um poder, uma influência sobre o povo, com as suas opiniões, com os seus pensamentos, por conta desta posição privilegiada que eles obtinham dentro da igreja, das sinagogas, juntamente com os fariseus. E Jesus então confronta esses religiosos, porque esses dois grupos de líderes eram dois grupos de grande oposição a Jesus e de grande oposição dos seus ensinos. Por quê? Porque Jesus e os seus ensinos confrontavam e minavam o poder que estes dois grupos religiosos exercia
dentro da religião, dentro da sinagoga, e também exercia sobre o povo. E eles demonstravam um contraditório à palavra do Senhor, porque eles não criam, se você ler o texto aí do capítulo 22, na ressurreição dos mortos. Eles não criam nos milagres tidos e oferecidos pela graça de Jesus, aquelas pessoas que eram leprosas, coxos, aquelas pessoas que eram doentes, aquelas pessoas que eram cegas, porque eles davam dentro da religiosidade judaica, que uma pessoa doente era uma pessoa que nascia no pecado, iria morrer no pecado, eram imundos, eram indignos da graça do Senhor e não tinha oportunidade e chance da salvação, no qual a mensagem de Jesus vinha confrontar toda esta palavra, trazendo a oportunidade para aqueles que nele criam, da salvação, do perdão e da cura, como assim fez, muitas das vezes, milagres e milagres. É interessante, irmãos, que eu quero fazer um destaque aqui nesta reflexão, que por volta de 1510 a 20 alguma coisa, ou seja, aí em meados do século XVI, foi quando Martinho Lutero, o grande reformador, viveu e ali pregou e apregoou as 95 teses da Reforma Protestante. E ele tinha um confronto com um dos papas, chamado Leão X. E este papa foi um grande perseguidor de Martinho Lutero, por conta de que Martinho Lutero protestava muito quanto às atitudes da igreja católica naquela época. E talvez você pergunte, pastor, o que tem a ver isso com a mensagem desta noite? É que em uma das falas, dos questionamentos, das conversas de Martinho Lutero, que era um frei, com o Papa Leão X, o Papa disse para ele assim: Martinho Lutero, eu não sei que tanta inquietação você tem no seu coração, que tanta rebeldia você tem contra a igreja católica. Hoje a igreja católica é muito rica, é uma igreja influente, poderosa no meio das autoridades e tantas coisas mais, até que Martinho Lutero disse: sim, ela pode ser muito rica e até muito poder de influência, mas não vive mais os milagres, sinais e maravilhas, porque a igreja se distanciou das Escrituras e não tem deixado ser conduzida mais pelo poder do Espírito Santo de Deus. O fato, irmãos, é que dias de hoje, muitas das vezes isso acontece conosco. A Bíblia vai dizendo que chegará o dia em que muitos rejeitarão a sã doutrina, seguirão falsos mestres. Muitos continuam enganados, iludidos com um cenário gospel church, de luzes e shows nos púlpitos, que se distanciam da verdade, dos ensinamentos da palavra. São pessoas muitas das vezes que vivem iludidos, até porque nós, quando olhamos para a antropologia, essa geração é conhecida já como a geração da imagem, das luzes que seduzem. E muitas pessoas, por não conhecerem as Escrituras, são levadas a ter uma fé mística, uma fé cheia de sincretismo, principalmente o cristianismo brasileiro, o cristianismo abrasileirado, com um misto de crenças, sincretismos,
das religiões afrodescendentes, da espiritualidade de outras seitas esotéricas. E isso faz com que heresias e heresias continuem permeando o cenário do mundo cristão, como isso acontecia também na igreja primitiva. E por conta disso, quando nós olhamos para a nossa vida, olhem para cá, irmãos, muitas das vezes nós cometemos muitos erros na nossa vida, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento, cometemos erros primários, erros corriqueiros, erros ordinários. A palavra do Senhor vai dizendo lá em Oséias, capítulo 4, verso 6. Diz assim: o meu povo foi destruído. Oséias capítulo 4, verso 6. Porque lhe faltou conhecimento. Quantas das vezes nós saímos, muitas das vezes, fazendo as coisas na nossa força, no nosso braço, e logo voltamos com os burros na água, como diz o caipira. Com a cara achatada porque demos com a cara no muro. Louvado seja Deus, porque Deus é aquele pai que sempre está na porteira esperando o filho pródigo voltar. Para colocar um anel novamente, para colocar uma nova capa, para vestir a sandália e fazer um churrasco gostoso e festejar a volta do filho. Diga amém. A palavra de Deus, amados irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para os que creem. E esta palavra, que é a verdade, ela nos revela o Deus que nós servimos, que é um Deus triuno, um Deus que se revela como Deus, Criador dos céus e da terra, e tudo que neles há. Esses dias ainda ouvi uma entrevista novamente do Dr. Enéas, aquele que foi candidato a presidente, um homem com uma inteligência acima da média, à frente da sua geração, comparadas ainda aos dias de hoje. Médico, experimentado, um homem simples, ele dizia, eu respondendo uma pergunta do Serginho Groisman, há muitos anos atrás, o senhor é ateu? Ele falou, não, eu não sou, não tem como alguém ser ateu. Com o conhecimento que eu tenho, com a vivência que eu tenho, não dá para chegar, e a ciência jamais chegará a alguma resposta de que realmente não existe uma pessoa que criou tudo isso. E hoje a ciência se dobra diante da fé, diante de muitas coisas. E a ciência até reconhece que aqueles que deixam ser conduzidos pela fé são mais felizes, são mais pacientes, são homens e mulheres que conseguem conviver melhor, sabem abrir mão, renunciar, sabem perdoar, sim ou não? Sabem amar, o amor ágape de abrir mão. Vivem mais, vivem melhor. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender então que esse Deus triuno é o Deus Criador, o Deus Salvador revelado em Jesus, que foi enviado por Deus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E também o Deus Consolador, que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse, é bom que eu vá,
Eu preciso ir para que o Espírito Consolador venha e esteja cuidando de vós. O que nós precisamos entender então é que quando Jesus fala a este grupo de religiosos, errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus, é que por não conhecer as Escrituras, que é o ABC da nossa fé cristã, que tem milhares de ensinamentos, eu não sei se você sabe, para o seu casamento. Eu não sei se você sabe, os grandes coaches de treinamento motivacional para a equipe, para líderes de empresa, escrevem livros que são best-seller no mundo. E quando você abre o livro, sabe o que está lá? A vida do grande líder Jesus, os ensinamentos de Salomão, de Salmos. Quantos já notaram isso? Porque a Bíblia é a verdade, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ensinamentos ricos para o nosso casamento, para a questão financeira. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala mais de dinheiro e acerca de dinheiro do que de fé. Porque sabia que o homem poderia debruçar seu coração ou dividir o seu coração com o único Deus que Jesus chama de Senhor, que é Mamon, o Senhor de muitas vidas. A Bíblia está recheada de ensinos para o casamento, para a vida financeira, para a sexualidade, para a sua, para a minha vida sexual. Quantos sabiam disso? Digam amém. Para a relação do empregado com o empregador, do empregador com o empregado. Quantos sabiam? E com tantas outras coisas, irmãos. Então essa palavra não é só naquele momento, mas ela é viva e eficaz, é poderosa, é para mim e para você. Erramos, muitas das vezes, diga para o teu irmão, porque não conhecemos as Escrituras e tampouco o poder de Deus. Somos crentes seduzidos e levados pelas caixinhas de promessas, pelo jogo de búzio, pelo horóscopo. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, se é que Ele habita, porque se um dia nós confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, e fomos batizados, então ali fomos selados, porque fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, diga para o teu irmão, você é propriedade exclusiva, selada pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você somos templo desse Espírito. É por isso que nós precisamos cuidar desse templo, com zelo, no sentido físico, emocional e espiritual, porque nós somos um ser integral. Se é que de fato então somos filhos de Deus, porque escutamos uma conversa que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas, mas em João 1, versículo 12, diz que aquele que crer será chamado filho de Deus, e confessar a Jesus com a sua boca e crer com o seu coração. Quantos creem nisso? Digam amém. Se de fato então somos templo desse Espírito, se de fato então o Espírito de Deus habita em nós, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que de fato então, muitas das vezes, não temos sido vitoriosos,
temos amargado derrotas em cima de derrotas, fracassos, sofrimento, lágrimas. Se esse Espírito de Deus, que é poderoso para o que lhe apraz, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos, por que de fato então? Porque, irmãos, nós muitas das vezes vivemos sobre as concupiscências, sobre os desejos, sobre as intenções da carne. Para a carne é prazeroso pecar. Queridos irmãos, se muitas das vezes não temos usado esta arma poderosa que está à nossa disposição, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e esse poder de Deus, que é o próprio Espírito Santo, que habita em nós, em nosso favor, é por quê? Porque somos conduzidos pela nossa carne. E os frutos da carne, nós sabemos, como está lá escrito em Gálatas capítulo 5. Inveja, ódio, preguiça, glutonaria, confusão, contenda. Mas o Espírito, os frutos do Espírito Santo, se é que habita em nós, porque uma jaqueira não dá maçã, uma bananeira não dá abacaxi, e tampouco o jatobá. Quantos conhecem o jatobá? Gente do céu, e tem gente que gosta, glória a Deus. Meu Deus, fazia tempo que eu não via um jatobá, mas algum tempo atrás eu fui visitar o sítio do pai do irmão Dirceu, o seu Álvaro, e lá na frente, né, Fernanda? Ou ainda do lado da entrada, não sei se ainda tem um pé grande de jatobá. Gente do céu, não é muito cheiroso, né? Mas o que eu quero dizer é que o abacaxizeiro não dá morango. Pelos frutos vos conhecereis. Da mesma fonte não jorra água doce ou salgada. E muitas das vezes nós não vemos e experimentamos os milagres, sinais e maravilhas de Deus, porque não conhecemos as Escrituras e tampouco o poder de Deus que está em nós, está à nossa disposição. Abram comigo a palavra do Senhor, em Marcos capítulo 10, do verso 15 a 20. Uma palavra poderosa para a gente sair daqui hoje, cheio do Espírito Santo. Desfrutarmos e conhecermos desse poder que está à nossa disposição, para sermos vitoriosos sobre os desejos da carne e de tanta coisa, que muitas das vezes tem nos impedido de prosperar, de sermos vitoriosos. A Bíblia vai dizendo lá em Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 20. Vão pelo mundo todo. Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 20. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Olha só, o que farão? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Que mais? Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Versículo 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assunto-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a terra, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Queridos, se você conhece essa palavra, se Deus está falando comigo, com você, e você crê que Deus está falando, amém?
e entende que o poder do Espírito Santo que habita em você, está na hora de você voltar para casa hoje e começar a repreender os demônios que têm amarrado a sua vida financeira. Está na hora de você pegar suas mãos, dizendo: Senhor, limpa as minhas mãos, purifica o meu coração. Eu vou profetizar aqui no poder de Deus, no nome de Jesus, amém? Cura sobre aqueles que estão enfermos lá em casa. Queridos, vamos crer de fato nesta palavra que está à nossa disposição, e deste poder que habita em nós. Volta lá para casa hoje e amanhã lá no seu trabalho. Fala: Deus, eu errei. Como eu tenho sido desobediente, tenho sido rebelde, mas Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo que habita em mim, esse Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele que intercede, diga amém. Diga: Senhor, vai à frente, põe por terra todo esse problema. Foi eu que criei, eu não consigo agora destruir essa muralha de espinhos, de problema, esse poço que eu cavei, essa areia movediça que eu estou vivendo aqui. Mas Deus, em nome de Jesus, asfalta aqui agora, pela graça de Deus, essa estrada empoeirada de tanto problema, de tantos pedregulhos que eu mesmo juntei. Diga amém. Há poder nas nossas palavras, porque a boca fala que o coração está cheio. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos irmãos, eu agora em abril vou estar celebrando, agradecendo a Deus pelos meus 20 anos de ministério junto desta igreja. E não tem um dia de que eu me lembre e viva sem ser no poder do Espírito Santo. Porque quando a gente olha para os desafios da igreja, quando eu olho para o espelho lá em casa, quando eu olho para a minha família, se não for por meio do poder do Espírito Santo, nada disso seria feito, nada disso poderia ter acontecido. Eu não estou dizendo como igreja no sentido deste espaço, mas como a obra de Deus. O que eu tenho de diferente de você? Tem um chamado pastoral? Sim, mas o mesmo poder do Espírito Santo que habita em mim também está em vós. E erramos porque não conhecemos a palavra e porque muito menos o poder de Deus. Você se lembra muitas das vezes que Deus usou você para abrir a sua boca, impor as mãos e ver os milagres e sinais e maravilhas de Deus acontecendo? Quantos se lembram disso? Diga bem. Quantas vezes, irmãos? Quantas das vezes? Escutamos há 15 dias atrás o testemunho daquela mãe que estava com o bebê dentro do ventre, praticamente sem movimento nenhum. E na autoridade da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, nós motivamos, levamos ela a abrir a sua boca e falou: profetiza, ora, fala com teu filho, creia. E milagrosamente, mais uma vez, Deus operou milagres. E o mesmo Deus que falou ontem, vive hoje e é eternamente, diz a palavra em Hebreus 13:8. As manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus vêm autenticar, vêm selar o poder de Deus revelado no Evangelho. É por isso que os saduceus e os fariseus estavam irritados, estavam assim, bravos com Jesus. Porque a palavra que ele trazia, ele vivia, e milagres, sinais aconteciam. É claro, irmãos, que todas as vezes que nós pregamos, falamos da palavra, sinais e maravilhas e milagres, evidentemente, às vezes os nossos olhos não conseguem perceber.
Mas Deus nesta noite está operando milagres. Deus nesta noite está operando. Ainda que você não creia, ainda que você não veja, Deus está operando. Glória a Deus. Queridos irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus e foi este poder que conduziu a Jesus para ser capacitado nos 40 dias e 40 noites que ele foi tentado, habilitando ele para que ele fosse levado a iniciar o seu ministério com poder, sinais, prodígios e maravilhas. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele ouve. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo diz, tanto em hebraico quanto em grego, ou seja, as línguas originais das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que significa paráclito, ou seja, é a pessoa que guia, é a pessoa que orienta, é a pessoa que capacita. E esse poder, diga para o teu irmão, está em nós. O que falta? O que falta para você voltar agora à noite para a sua casa e dizer, em nome de Jesus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu nem entendo direito, mas no teu nome, no teu poder, põe por terra, tira todo esse sofrimento, enxuga todas as lágrimas, chega de prejuízos, chega de derrotas, chega de escravidão no pecado, chega de escravidão no erro, chega agora, em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos entender que não é por força nem por violência, como diz Zacarias, capítulo 4, versículo 6, mas pelo poder do Espírito Santo. Há quantas das vezes queremos fazer as coisas na força e empurrar? Queremos ver os nossos queridos irmãos, entes da nossa família convertidos, certo? Quebrantados, debruçados, de joelho no chão, sim ou não, irmãos? E às vezes dá vontade de pegar a Bíblia e bater na cabeça do peão, sim ou não? Para ver se entra alguma coisa boa, se cria juízo, mas não adianta. Adianta? Só o poder do Espírito Santo para convencer aquela pessoa que está no vício, que está no pecado, que está na marginalidade. Não adianta. O que cabe a nós é anunciar. É o que estamos fazendo aqui nesta noite. É ensinar, é desafiá-los, é motivá-los para se apropriar do poder que habita em nós, se é que ele habita, ao conhecendo as Escrituras. Queridos, Jesus conduzido, capacitado pelo Espírito Santo, principalmente em Lucas capítulo 4, e também em João, abram comigo em João, capítulo 21, verso 25, vai dizendo que Jesus fez tantas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos para registrar. Diga amém. Coisas maravilhosas Jesus fez, mas Jesus disse, em meu nome farão coisas maiores do que essas. Quantos creem, digam amém. E Jesus então, quando foi tomado, foi cheio do poder desse Espírito, foi capacitado pelo seu Espírito Santo,
Abram comigo lá em Lucas 4,14. A Bíblia vai dizendo que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. E é esse poder do Espírito Santo que Deus vem e derrama sobre a igreja primitiva. Ficarás aqui até que o Espírito Santo venha sobre vós, Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Os discípulos estavam com medo, acuados, sabiam. Eram homens indoutos, eram homens cheios de problemas, gente. Só Jesus para contratar Judas para ser o caixa da sua empresa. Você contrataria? Só Jesus para trazer o Pedrão, aquele homem duro, arrumador de confusão, barbaridade, para ser o líder do colegiado apostólico. Só Jesus para falar: Tomé, vem me ajudar, para você inspirar, motivar a equipe. Tomé do lado: não vai dar certo. Jesus: mas Tomé, eu chamei você me ajudar, você motivar a equipe. Você está dizendo toda hora que não dá, que já tentamos mais uma vez, que não vai dar certo. Meu Deus do céu. Só Jesus para escolher a mim e a você. Diga amém. E é no poder desse Espírito Santo que veio revestir estes discípulos, é que o encorajaram, que os capacitou e os enviou. Então nesta noite, irmãos, abra o seu coração, e sejamos cheios do Espírito Santo de Deus nesta noite. Saiam daqui entusiasmados, como no grego diz, cheios de Deus, motivados, para que ao voltar para suas casas hoje, voltem ao ver uma realidade difícil, mas no poder do Espírito Santo de Deus, as muralhas vão cair, o mar vai se abrir. Quantos creem nisso? Queridos, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, nos capacita para sermos enviados, como Ele enviou na missão dos 70, vão de 2 em 2, eu vos envio, não para os lobos, presta atenção que Ele fala, mas em meio aos lobos. Ou seja, não vai ser fácil, mas Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga para o teu irmão: você não está sozinho nessa tarefa. Parece que está sozinho muitas das vezes, mas não está. O poder do Espírito Santo habita em você, e esse poder você não está usando. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Eu já conheci crente indo atrás de outros líderes religiosos que, meu Deus do céu, a gente fica até surpreso. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Queridos, a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, verso 43, diz assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esse Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. E eu creio que Ele está operando nesta noite. Talvez você pergunta para mim, e a gente também se pergunta, por que que nos dias de hoje então parece tão incomum essas manifestações sobrenaturais de sinais, milagres do poder do Espírito Santo? Primeiro, olhe para mim, irmãos.
é que os sinais continuam acontecendo. Mas eles não são destaque nas manchetes dos jornais. Eles passam desapercebidos de mim e de você, porque estamos ansiosos, correndo, preocupados com tantas outras coisas, e não percebendo que Deus continua trabalhando. Deus está agindo, irmãos. E a Bíblia diz tudo, diga para o teu irmão, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não tem prazer no sofrimento do homem, mas Ele permite para que você cresça. Então chega. O que está faltando? Vamos nos debruçar para conhecer as Escrituras, vamos nos revestir desta armadura, vamos usufruir do poder do Espírito Santo pela fé, vamos enfrentar os gigantes, e eles vão cair em nome de Jesus. Segundo lugar, porque muitas das vezes a gente não percebe sinais, maravilhas, que continuam acontecendo. Porque não conhecemos as Escrituras, e nem o poder do Espírito que habita em nós. Se é que Ele habita. Quantos estão compreendendo, digo amém. Queridos, em terceiro lugar, para caminharmos para o final, a igreja não crê mais nesses sinais. Porque não conhece as Escrituras e não o poder de Deus. Precisamos crer nessas promessas do Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia vai dizendo em Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, já teríamos sido consumidos, sim ou não? É esse poder do Espírito Santo de Deus, amados, que precisamos desfrutar. O que fazer então diante de situações que nos vemos confrontados, como os fariseus e os saduceus, que se sentiam incomodados com Jesus, a sua autoridade e os seus ensinos? Porque algo dominava o coração deles, o poder, porque uns tinham, como sendo os guardiões da palavra, ortodoxos, legalistas, mas de fato não conheciam o Deus da palavra. E os outros estavam ali no poder por conta de esquemas políticos e por conta da sua condição financeira. Muitas das vezes a gente erra porque é isso, não conhece o poder de Deus, não conhece as Escrituras. E Jesus estava dizendo, gente, vocês estão ensinando o povo coisas que não existem, heresias, estão dominando, colocando um jugo sobre o povo, impedindo o povo de se achegarem a mim. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos nos libertar, irmãos, do nosso vitimismo, do coitadismo. Vamos nos levantar nesta noite, no poder, diga para o teu irmão, do Espírito Santo de Deus. Chega de se achar o patinho feio. Às vezes você não é o patinho feio, é o hipopótamo feio mesmo. Mas fazer o quê? Hipopótamo é de Deus, o pato é de Deus, a girafa é de Deus, o porco espinho é de Deus, o macaco é de Deus, sim ou não? Irmãos, vamos nos levantar e vamos ser testemunhas desta palavra de Deus em Jerusalém, Samaria, Judeia, em todos os confins da terra, anunciando que só Jesus salva, o único caminho, a verdade e a vida, que em Jesus nós temos vida nova,
somos novas criaturas, vida frutífera, vida vitoriosa e vida eterna, diga amém. Para terminarmos, irmãos, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 29 e 30, diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Que nesta noite, amados irmãos, ao ouvirmos desta santa palavra, a palavra poderosa de Deus, nos inspire a mergulharmos, a termos mais sede de conhecer a palavra de Deus, porque se erramos, erramos porque não conhecemos a palavra de Deus, e tampouco o poder do Espírito que habita em nós. E que este poder seja manifesto em nós e através de nós, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas, em nome de Jesus. Queridos, para terminarmos, talvez você tenha muita condição e tecnologia nas suas mãos, mas só há uma forma de nós ouvirmos e falarmos com Deus, que é através da oração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para termos sede de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscar-me-eis e me achareis. A palavra do Senhor vai dizendo em Oséias, capítulo 6, verso 30, encerrando esta palavra poderosa que Deus falou comigo. Eu vim até meio pentecostal das férias, perceberam ou não? Eu sou meio batistencostal. Glória a Deus. Aleluia, é isso aí. Como é bom descansar, o descanso faz parte do projeto divino para a capacitação do homem. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, amém? Não? Orem para o pastor descansar no Senhor, porque a gente volta mais pentecostal, diga amém. Tem umas irmãs que gostam, diga amém. Ô glória, aleluia. É no poder do Espírito Santo que a obra acontece. Certa feita alguém disse que pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo é como quebrar pedras nas estradas. Eu precisava disso, irmãos. Queridos, Oséias 6:3 diz: então, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. É uma caminhada, é descoberta diária. Quanto mais a gente cava, mais próximo nós estamos das pepitas, das pedras preciosas que a gente não conhece, diga amém. Ah, pastor, mas já conheço, amém, mas tem coisas maiores ainda, tem coisas que Deus ainda não revelou para você, tem coisas que ainda a gente não sabe. Quantos querem mais de Deus, diga amém. Eu preciso mais de Deus. Quanto mais de Deus, menos de mim, diga amém. Aleluia. Tem gente que está falando, eu estou com saudade do pastor pentecostal, amém, eu voltei, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que saiamos daqui desafiados, inspirados, a termos prazer de conhecer mais a palavra de Deus, e entender que o Espírito Santo habita em nós, é poderoso, e tem o domínio sobre todas as coisas, e nos dá essa capacidade de expulsarmos demônios,
de estendermos a nossa mão e profetizarmos cura. Então nesta noite, irmãos, sejam curados em nome de Jesus. Que haja salvação na sua casa. Que a enfermidade que ainda persiste lá na sua casa, ao voltar, o diagnóstico do médico será mudado no poder do Espírito Santo. Que essa semana, no poder do Espírito Santo de Deus, você volte para sua casa e possa ver as muralhas no chão, porque há poder de Deus em nós. E o prazer de Deus, diga para o teu irmão, é te abençoar, irmãos. É prazer do Pai. Jesus disse: se vós que são pecadores, os seus filhos vos pedindo pedra, pedindo pão, não darão pedra, quanto mais a Deus. Deus tem prazer em nos abençoar. Sejam abençoados nessa noite, no poder do Espírito Santo de Deus. Saiam daqui revigorados, cheios de esperança, de vida, desafiados a ir e pregar o Evangelho, para que vidas possam conhecer esta verdade que liberta, a palavra poderosa de Deus. Você pode dar um aplauso para Jesus?